sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sou escritora em 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 covados de um lado e 5 do outro, e a largura da porta, 3 covados de um lado e 3 do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 covados de largura e 11 era por degraus que se subia. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado, outra de outro. Então me levou no templo e mediu os pilares, 6 covados de largura de um lado e 6 de largura do outro. Era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 covados de um lado, e da entrada 5 covados do outro lado e 5 de outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 covados de largura e a largura 20 covados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 covados. A altura da entrada, 6 covados. A largura da entrada, 7 covados. Também mediu o seu comprimento, 20 covados de largura, 20 covados diante do templo, e me disse: este é o Santo dos Santos. Então mediu a parte do templo, 6 covados de largura, cada câmara lateral 4 covados por todo ao redor do templo. As câmaras laterais estavam 3 andares, câmaras sobre as câmaras, 30 em cada andar. Havia reencantrâncias na parede do templo ao redor para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar correspondente a reentrâncias do templo, de andar em andar ao redor, daí ter o templo mais largura. Em acima, assim subia do andar inferior para o superior pelo intermediário, e vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmaras laterais de uma câmara inteira, isso de 6 covados de altura. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 covados. A área aberta entre as câmaras laterais que estavam junto ao templo, as células, tinha a largura de 20 covados por todo o redor do templo. A entrada das câmaras laterais estava voltada para a área aberta, a entrada para o norte, para outra para o sul. A largura da área de 5 covados em redor. O edifício estava numa área separada do lado ocidental. Tinha largura de 70 covados. A parede do edifício era de 5 covados de largura em redor, e seu comprimento era de 90 covados. Assim mediu o templo, 100 covados de comprimento, como também a área separada do edifício, as paredes, 100 covados de comprimento. A largura de frente oriental no templo, a área separada uma de outra parte, de 100 covados. Também mediu o comprimento do edifício, estava na área separada por detrás do templo, e as suas galerias de uma e outra parte, 100 covados. O templo propriamente dito, Santíssimo, o vestíbulo do átrio eram apainelados. As janelas de faicas fixas supostas estavam ao redor de 3 lugares. Dentro, as paredes estavam cobertas de madeira em menor, e isto o chão até as janelas que estavam cobertas. No espaço de cima da porta até o templo e dentro de fora de suas paredes, sem redor, por dentro e por fora, havia obras, escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubins, e querubins de cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e os rostos do leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim fez pela casa ao redor, desde o chão até acima,
estavam feitos querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo, do templo. As ombreiras e o templo eram quadradas. No tocante à entrada dos Santos era esta mesma aparência. O altar de madeira era 3 covados de altura e seu comprimento 2 covados, e seus cantos e suas bases, suas paredes eram de madeira. E o homem me disse: esta é a mesa que está perante o Senhor. O templo do Santíssimo, ambos tinham 2 portas. Haviam 2 folhas para as portas e folhas dobráveis para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins de palmeira, como estavam feitos nas paredes, e havia um baldaquino de madeira na frontaria do vestíbulo por fora, e havia janelas fáscias fixas superposta de palmeira em ambos os lados do vestíbulo, como também da câmara laterais do templo no baldaquino. Depois disto me fez sair para o átrio exterior, para o norte me levou às celas que estavam para o norte, oposta ao edifício, na área separada, edifício que olha para o norte, do comprimento de 100 covados, com a porta que davam para o norte e a largura de 50 covados, em frente 20 covados que pertenciam ao átrio interior, de frente ao pavimento que pertencia ao átrio exterior. Havia galeria contra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia um passeio de 10 covados de largura do lado de dentro e 100 de comprimento. Para sua entrada era para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tinham mais espaço desta do que as de baixo e as do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas, como as colunas dos átrios. Por isso, as superiores eram mais estreitas do que as de baixo, as do meio. O muro que estava por fora, de frente à câmara, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 covados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 covados, e eis que de frente do templo havia 100 covados. Da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Do muro do átrio para o oriente, diante do edifício, da área separada, havia também celas. E um passeio tinha a feição das celas que olhavam para o norte, e no mesmo comprimento, a mesma largura, e ainda as mesmas saídas e os mesmos arranjos, como eram suas entradas. Assim eram as celas que olhavam para o sul no princípio do caminho, a saber, o caminho bem de frente ao muro para o oriente, para quem por ela entra. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas em que sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão, e onde depositarão as coisas santíssimas, isto é, ofertas de manjares e pelos pecados, pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministram, porque elas são santas, usarão outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Achando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu em redor. Medir ao lado oriental com a câmara de medir 500 canas ao redor. Mediu um lado norte 500 canas ao redor. Mediu também do outro lado 500 canas. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. Mediu pelos 4 lados. Havia um muro ao redor de 500 canas de comprimento
e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. A glória do Senhor enche o templo. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória de Deus de Israel. A voz era como de um ruído de muitas águas. Terra resplandeceu por causa de sua glória. O aspecto da visão tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. Eram as visões como eu tive junto ao rio Quebar, e me prostrei de rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito